21 de abril de 1792, morre no Rio de Janeiro, Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. E por que ele morreu? Qual a importância dele para a República e por que ele é o patrono militar e patrono cívico do Brasil? É isso que a gente vai ver agora no Papo em Dia e vamos conversar rapidamente para você relembrar aquilo que tu aprendeu na sala de aula e para você, de repente, descobrir alguma coisa que o professor esqueceu de dar, mas que é importante a gente falar da história do nosso país. Bom, gente, quem foi Tiradentes? Tiradentes foi um rapaz que foi alferes, foi militar, né? Foi dentista, né? Dentista que na época significava tirar dente da boca das pessoas por causa de cárie. Foi um cara que foi um ativista político e que ele se envolve numa conspiração dentro da colônia contra a coroa real portuguesa de Dona Maria I, a Louca, que tinha como ministro Marquês de Pombal. É bom lembrar que Portugal, em 1755, teve um grande terremoto com tsunami e incêndio em toda Lisboa, e toda Portugal foi uma coisa terrível e trágica, o que aumentou as despesas da metrópole e fez com que a carga tributária nas colônias aumentasse de forma exuberante, o que obviamente incomodou a elite local brasileira e principalmente das Minas Gerais, que é da onde saiu o ouro escoado para a metrópole. A chamada derrama, que você aprendeu na escola. E aí, o que acontece? Padres, funcionários públicos, grandes proprietários aqui de terra no Brasil, resolveram nas Minas Gerais aproveitar-se das ideias libertárias que provocaram, que influenciaram a independência nos Estados Unidos em 1776 e que na Europa pipocavam de tal forma que em 1789 acabou havendo a Revolução Francesa, posteriori. E nas colônias da América Espanhola também, que estavam todas se tornando independentes, essas ideias acabaram fazendo com que esse grupo de pessoas tentassem tornar independente não o Brasil, mas Minas Gerais. E essa conspiração, aquilo que nós historiadores chamamos de conjuração mineira, foi descoberta. Foi descoberta pela coroa, que fez uma retaliação violenta contra esse fato. Obviamente que a colônia não pode se insurgir contra a metrópole real de Portugal. E quem pagou o pato? Quem pagou o pato foi Tiradentes. Não aquele de cabelo branco, cabelos grandes e barba e parecia Jesus Cristo que você vê no livro de história, mas um rapaz jovem, com 45 anos de idade, que acabou sendo preso. O único que foi preso e condenado à morte, porque todos os outros comandadores de posse e que tinham dinheiro, que tinham nome, foram exilados para a África e foram detratados, né? E sofreram alguma penalidade. Dona Maria I queria absolver todos, mas o Marquês de Pombal e a Corte Real Portuguesa acharam que alguém tinha que servir de exemplo na colônia para que novos fatos dessa ordem não pudessem acontecer. E aí Tiradentes é preso, é trazido para o Rio de Janeiro, é preso na Cadeia Velha. Essa Cadeia Velha, que depois virou Alerj, inclusive na década de 90, tivemos a Operação Cadeia Velha, onde diversos parlamentares estaduais acabaram presos, entre eles Jorge Pisciani, Paulo Melo, Bertassi e outros casos, que até hoje a Alerj faz jus ao nome. Talvez por causa disso tenha saído de lá, mas o nome é bem propício. Mas vamos voltar aqui ao Tiradentes. Tiradentes, então, no dia 21 de abril, ele, num grande cortejo, ele é levado, é conduzido em praça para que todos vissem, e ele é enforcado na Praça da Lampadosa e depois ele é esquartejado. A Praça da Lampadosa se torna hoje a Praça Tiradentes. E qual é a importância e como ele se torna patrono militar e patrono cívico do Brasil? Quando há república, resgatam a memória de Tiradentes de forma que a república rompe com o império de Dom Pedro II, de Dom Pedro I, que era uma continuidade da corte portuguesa, e usam Tiradentes como sinônimo, como representante, como símbolo de uma república incipiente, auspiciosa e democrática. Será que nos tornamos isso? Eu acho que ainda não, mas o importante é lembrarmos que pelo menos esse simbolismo, esse espírito ainda se encontra dentro de cada um de nós, para que a gente possa tornar o Brasil um pouco melhor. É uma história do Brasil rápida, a gente tem que se aprofundar mais nisso e em outros fatos da história do Brasil. Pretendo fazer isso no Papo em Dia, conto com vocês. Se inscrevam no canal, comentem, compartilhem. Beijo no coração, paz e bem, aproveitem bem o feriado.